Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Alda, sou enfermeira, trabalho na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Muitos de vocês já me conhecem, né? Nós já tivemos alguns encontros e essa semana também muitas equipes da atenção básica nos enviaram e-mails de busca ativa, de uma tarefa bem interessante que os municípios estão fazendo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho novamente sobre sarampo e a importância, né, o papel da atenção básica na questão do sarampo. O que acontece? Sempre a gente costuma dar algumas aulas de sarampo, conversar sobre sarampo, mas a gente nunca faz alguma coisa específica para a atenção básica. Então, hoje nós vamos ter um bate-papo curto, né? Rápido, espero que seja bem produtivo, com um encontro assim, mais direcionado para a questão da atenção básica mesmo, tá? É a nossa parceria que nós temos com vocês, né? Então, sempre que a gente pensa em sarampo, a gente tem que pensar o sarampo como uma doença viral de transmissão respiratória, de alta infectividade, de alta transmissibilidade. A cada 15 minutos, uma doença de alta transmissibilidade, né? Alta infectividade. Se vocês conversarem com as avós de vocês, ela vai contar, quando vocês eram pequenos, os pais de vocês, que o sarampo se colocava as crianças todas juntas para que todo mundo pegasse sarampo. Isso é empírico, mas é verdadeiro, né? Então, de todas as doenças que a gente trabalha, a de maior infectividade, de maior transmissibilidade é o sarampo. E um caso de sarampo já é considerado um surto de sarampo, tá? Então, vou falar um pouquinho desse vírus, né? Que tem essa alta transmissibilidade. Então, o vírus do sarampo, ele é um vírus muito lábil. Em aerossol, ele pode permanecer viável no ambiente por até 2 horas. Isso é bem preocupante quando a gente trabalha em serviço de saúde, né? Você atendeu um paciente, o paciente foi embora e o vírus permanece ali no ambiente ainda por 2 horas. Ele persiste bastante em baixa umidade do ar, ele sobrevive bem ao frio, e ele tem uma alta transmissibilidade, claro, né? Onde tem pessoas aglomeradas, então consultórios médicos, clínicas, serviço de saúde, academia, escolas, né? Todo esse ambiente, ele é propício, né, para a transmissão do vírus. Eu sempre costumo dizer que quem sabe esse quadrinho de sarampo sabe tudo de sarampo. Não precisa saber mais do que esse quadrinho aqui. Porque esse quadrinho aqui, ele ensina todas as fases do sarampo. Então, quero que vocês prestem atenção aqui na temperatura, né? Então, o sarampo, ele tem um período que a gente chama de período prodrômico, que é antes de aparecer o exantema. Então, vários dias antes de aparecer o exantema, o indivíduo já tem alguns sinais e alguns sintomas, tá? Então, a febre, né? Começa um tempo antes, as manchas de Koplik, a conjuntivite, a coriza e a tosse. Então, o sarampo não é aquela doença exantemática que a criança, o indivíduo está bem hoje e amanhã ele aparece com sarampo. Não, ele tem todo esse período prodrômico, né, que antecede o aparecimento do exantema. Então, o exantema é um dos últimos sinais do sarampo. Né? As nossas avós, as nossas mães já diziam: quando o sarampo florir, a criança vai melhorar. Quer dizer, quando aparecer o exantema, né, o indivíduo vai melhorar. Por quê? O exantema, ele aparece praticamente quase no final da doença. Então, quando você vai definir um caso suspeito de sarampo, é febre, tosse, coriza, conjuntivite e exantema. Um sinal permanente muito importante no sarampo é a tosse. A tosse, ela vem bem antes e ela é o último o sintoma a assumir no sarampo. Então, quando você vai definir um caso, não é só febre e exantema, nós temos mais de 80 tipos de doenças exantemáticas, né? E a gente não consegue definir ou dizer que é um caso suspeito de sarampo só por febre e exantema. Então,
lembrar sempre que é uma doença respiratória e que ela tem todos esses pródromos antes de aparecer o exantema. Uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para atenção básica, né, que faz investigação, que vai na casa das pessoas, que faz busca ativa. O que é o exantema do sarampo? Então, é um exantema de evolução lenta, que surge na área do cabelo, ele progride para baixo, né, até envolver extremidades, incluindo palma das mãos e planta dos pés. Então, a distribuição dele é céfalo-caudal. Não existe sarampo com exantema só no abdômen, só no tronco, só nos membros inferiores. Por que eu coloco essas questões aqui? Porque é o que a maior demanda que chega para a gente. Ah, a criança está com exantema só na barriga, a criança está com exantema só nas perninhas. Isso não é sarampo. A distribuição dele, então, é céfalo-caudal, né? E é uma distribuição lenta. Ela não é assim, hoje eu acordei com sarampo. Não, ela acompanha toda uma distribuição, né? E importante também que a máxima intensidade do sarampo é no terceiro dia e vai desaparecendo como chegou. Então, o sarampo que demora mais do que 3 dias é um sarampo que vai complicar. Pode ter certeza disso, né? Ou com a pneumonia, ou com outras doenças respiratórias, esse sarampo vai complicar. Uma coisa bem importante no sarampo também, para vocês que fazem visitas, que vão investigar, ele não é pruriginoso, então o sarampo não coça, tá? Ele não tem vesícula, ele não tem aspecto de lixa, como é o caso da escarlatina, né? Ele não tem pústula, ele não tem petéquia, ele não é recorrente, quer dizer, aquele sarampo que vai e volta, e ele também não desaparece com pressão. Então, é um exantema generalizado, sem prurido, como se você tivesse pintado o indivíduo de vermelho. Né? Então, muitas vezes, quando você vai investigar, vai atenção básica, vai lá na casa, procura e tal, é bom que a gente tenha esse norte aí do exantema do sarampo. E hoje em dia, que ninguém mais viu sarampo, praticamente a maioria dos nossos trabalhadores de saúde não viram mais sarampo, então é bom a gente ter essas definições para a gente poder acompanhar melhor e fazer uma investigação mais produtiva, mais otimizada, para que vocês não vão nas casas lá, ou vão colher material, vão fazer um bloqueio desnecessário, né? Então, isso aqui é sarampo. As fotos dessa criança, uma criança extremamente prostrada, com conjuntivite, com coriza, essa a gente chama de face sarampenta. Essa criança aqui, essas fotos aqui são clássicas, né? Várias literaturas colocam essas fotos aqui. Aqui também, ó, as manchas de Koplik, né, próximas ao molar, esbranquiçadas, né, o exantema generalizado, ó, de uma distribuição bem confluente, não existe sarampo só aqui, sarampo só aqui, ele é generalizado. Lembrando que as manchas de Koplik, elas aparecem antes do exantema. Então, sempre que se vai fazer uma investigação ou um diagnóstico de sarampo, você tem que observar, né, abrir a boca do caso suspeito lá. Isso eu sempre costumo dizer, esse aqui é o sarampo da literatura, né? Esse é da vida real, esse é da literatura, e esse aqui é o sarampo da vida real mesmo. Ó. Não tem pústula, não tem prurido aqui, não tem nada, é um exantema mesmo. Você pintou o indivíduo de vermelho, né? São adultos, aqui é uma criança, bem generalizado, bem confluente, tá? Então, isso é sarampo, tá? Aqui não é mais sarampo. Ah, mas quem que não sabe? Sarampo é tão fácil. Não, gente, não é fácil de suspeitar e diagnosticar sarampo. Mas isso com o tempo, com os estudos, né, a gente vai aprendendo. Como não tem praticamente mais casos de sarampo, então realmente fica muito difícil. Essas fotos aqui, são as suposições que aparecem diariamente para a gente como se fosse sarampo. Isso aqui não é Koplik, né? Isso aqui é na escarlatina, varicela, mão, pé e boca, varicela. Uma coisa bem comum no nosso estado são os parvovírus, né? Aquele exantema com aspecto bem rendilhado, a cárie esbofeteada, né?
como se tivesse levado um tapa no rosto, as urticárias, né, que também podem confundir com sarampo, e uma coisa bem comum, até acabamos de atender um possível exantema súbito agora, aquela criança bem chorosa, irritada, e que no segundo, terceiro dia aparece com exantema. Normalmente isso aqui, né, claro, quando bem diagnosticado, o médico vai ver, vai observar. Normalmente isso aqui é um exantema súbito, ó, essa criança bem alerta, né? Bem ativa. Então, isso aqui é o nosso dia a dia, das pessoas que confundem, né? Isso aqui com sarampo. E podem confundir, gente, não tem problema nenhum de confundir. No primeiro momento você confunde, e para isso que existe a vigilância epidemiológica, né? Ela vai lá, ela reinvestiga, ela vê se teve outros contatos próximos, enfim. Então, o que vale dizer é que todo caso que você não tenha segurança, pode ser qualquer profissional de saúde, ele vai, notifica e investiga, certo? Para isso existe a vigilância epidemiológica, né? Bom, nós temos lá no nosso site, na DIV também, um pequeno manualzinho, bem simplesinho, de doenças exantemáticas febris, que a gente coloca várias fotos, várias definições de doenças exantemáticas. Se vocês tiverem curiosidade, né? Tem lá no nosso site. Bom, agora vamos falar então um pouquinho da epidemiologia do sarampo. O que está acontecendo com esse sarampo no mundo? O que está acontecendo com esse sarampo no Brasil? Então, o sarampo, isso são os últimos 6 meses, né, da situação epidemiológica do sarampo no mundo. O sarampo está presente no mundo inteiro. É uma doença que não foi erradicada e não está eliminada, infelizmente. Quanto mais escuro o mapa, maior o número de casos de sarampo. Então, a África, alguns países do leste europeu estão com muitos casos de sarampo, né? Vocês podem ver na tabelinha aqui do lado, principalmente a África, né? Também Afeganistão, Paquistão, todos esses países, né? Ainda tem muitos casos de sarampo. Eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, porque vocês veem, né? Todas essas pessoas viajam diariamente para a América, viajam diariamente para o Brasil. Então, essa é a situação de sarampo no mundo. E nas Américas, como é que está o sarampo? Todos vocês sabem que a gente estava num processo de eliminação do sarampo, né? As Américas tinham conseguido a eliminação do sarampo por um período de 2 anos já, e perdemos esse certificado de eliminação do sarampo. Então, agora, no pós-pandemia, nós estamos voltando, né, ao Ministério, a OPAS, a OMS, para ver se a gente recupera esse certificado de eliminação do sarampo nas Américas. Então, uma pequena linha do tempo aqui, né? Em 2016, nós recebemos a certificação do sarampo, que o sarampo estava eliminado. Em 2017, chegaram alguns casos importados nas Américas e se instalaram na Venezuela. E aí, né, o Brasil faz fronteira com Venezuela, tivemos um surto imenso de sarampo, né, que começou em 2018 com 8 mil casos, em 2019 com 20 mil casos, 2020 com 6 mil, 8 mil e poucos casos, e aos poucos a gente foi conseguindo controlar esse surto, muito lentamente, né, praticamente 3 anos, quase 4 anos, e hoje nós ainda temos resquícios desse surto de sarampo. Nós temos no Brasil ainda esses estados, né? Esses estados com sarampo, né? 4 estados ainda: Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Até hoje, nós temos 44 casos confirmados de sarampo no Brasil, tá? Em Santa Catarina, como é que está essa situação do sarampo? Então, fiz aqui um pequeno resuminho, né? Que a gente, em epidemiologia, a gente sempre trabalha com tempo, lugar e pessoa, né? Então, o último surto de sarampo que nós tivemos foi em 2019 e 2020, durante 37 semanas epidemiológicas. A gente divide o ano em semanas epidemiológicas, né? Então, vocês imaginem, né, um estado, muitos de vocês participaram na contenção desses vírus, né? Com 37 semanas epidemiológicas consecutivas de sarampo. Nós tivemos sarampo em 43 municípios, 411 casos de sarampo. Foi um surto bem difícil da gente debelar, né? Então, foi bem complicado trabalhar nesse surto de sarampo. E no pós-surto, então, de 2020, né, quando acabou o surto até 2022,
Nós, então, tivemos 198 casos suspeitos, todos eles descartados por laboratório e com todos os protocolos cumpridos. Então, a gente trabalha com casos suspeitos de sarampo, e a partir dessa suspeição que a gente faz toda uma série de exames, manda para o LACEN e tal, né? E confirma ou descarta esses casos. Então, a partir desse surto, nós tivemos todos esses casos aí descartados. Bom, isso foi rapidamente, né, para dar, lógico, rapidinho a situação do sarampo, como que está no mundo, como que está no nosso país, né? Lembrando que nós estamos pleiteando novamente a recertificação do sarampo. Então, uma situação bem comum, né? Normalmente é na sexta-feira à tarde, que está todo mundo pronto para ir embora, tem um caso de sarampo no bairro. E agora? O que é que vamos fazer? Né? Nós aqui ficamos preocupados, a Regional de Saúde fica preocupada, a Atenção Básica fica preocupada, né? Quando aparece um caso de sarampo no bairro. Então, qualquer caso suspeito de sarampo, quais são as ações imediatas que a gente tem que fazer? Então, investigar o caso. O médico, a enfermeira, agente de saúde suspeitou, então cabe à vigilância do município investigar. É caso suspeito mesmo? Chegaram lá, era uma criança que estava com um processo alérgico, uma criança com exantema súbito, com outras possibilidades de ser uma outra doença exantemática, a vigilância dá uma olhada, investiga, reenvia para o médico de novo. Ah, não é caso suspeito de sarampo, parou ali, não se enquadra em caso suspeito. Se for caso suspeito de sarampo, então se dá continuidade. A gente vacina todas as pessoas que tiveram contato, a gente coleta material, procura os casos, né? Em todos os casos suspeitos de sarampo. E o que acontece? São ações que a gente tem que fazer, no mínimo, durante um mês, né? Procurando contato, buscando outras pessoas que, porventura, tiveram contato com esse caso suspeito. Vocês viram que eu coloquei aqui em vermelho duas ações: a busca de outros suspeitos, né? De outros contatos, e o monitoramento de casos secundários. Isso é importantíssimo para qualquer caso suspeito de sarampo. E isso é um grande desafio, a busca de contatos de outros casos, né, dos contatos daquele caso e de outros casos suspeitos, e o monitoramento de casos secundários. Sempre quando eu converso com a atenção básica, eu costumo dizer que sem atenção básica, sem atenção primária de saúde, não se controla sarampo. A ação das equipes de atenção primária são determinantes para conter um surto de sarampo. Só vocês, da atenção básica, que têm essa expertise, né, de conhecer as áreas, de conhecer as pessoas, de ter instrumentos, né, grupos de WhatsApp. Outro dia, uma enfermeira colega estava falando que tem municípios que tem tablet, que tem vários instrumentos, que vocês têm essa comunicação com as comunidades de vocês. Então, sem atenção básica, em parceria com a vigilância, não se controla um surto de sarampo. Essa foi um ensinamento, né, que a gente aprendeu muito no nosso último surto. Talvez se a gente tivesse tido maior parceria com a atenção básica, com as equipes de atenção básica, o surto não teria se estendido por tanto tempo e não teria acometido tantas pessoas. Então, pela rapidez que foi aquele surto de sarampo, a gente foi meio que atropelado, assim, né? Mesmo com todas as nossas ações de vigilância, o nosso estado foi um estado que teve um número até pequeno de casos, comparado com outros estados, né? Mas se a gente tivesse uma parceria melhor, né, com a atenção básica, talvez a gente tivesse vivido uma outra história, né? Então, volto a repetir, a atenção básica ela é determinante na contenção do surto de sarampo. Mas para referendar isso que eu estou dizendo aqui, a gente tem que ter instrumentos. Então, a atenção básica sabe, está dando sarampo no bairro, tá? E daí o que eu vou fazer? Ou como é que eu vou começar a controlar um surto de sarampo? Aonde que eu vou? Como que eu vou iniciar o meu trabalho? Para não sair na rua, né? Um monte de gente procurando aonde, quem não sabe onde. Então, qualquer investigação de sarampo, qualquer uma investigação de sarampo, ela tem que atender a começar pela linha do tempo.
Não existe investigação de sarampo onde você não usa esse instrumento de linha do tempo. Você pode até fazer uma investigação sem linha do tempo, mas com certeza você não vai fazer como deveria ser feito. O que é essa linha do tempo do sarampo? A gente sempre começa do dia zero. O dia zero é o dia que o paciente apareceu lá na unidade, aquele caso suspeito apareceu na unidade com exantema. Ele apareceu lá todo pintado, a mãe disse, olha, minha criança apareceu assim, ela tem tosse, tem coriza, tem conjuntivite. Eu abro a boca dessa criança e vejo que ela está cheia de pintinhas brancas na boca. Isso aí é um caso suspeito de sarampo. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa linha do tempo, a partir desta linha do tempo, começar a controlar aonde que esse indivíduo andou, quais foram os contatos desse indivíduo. Então, um indivíduo suspeito de sarampo, ele pode ter pego esse sarampo, ele pode ter se infectado nos últimos 21 dias. Essa tela aqui não está aparecendo, mas aqui, ó, 21 dias antes ele pode ter sido infectado com sarampo. Ele foi viajar, ele foi numa festa, ele foi. Nesses 21 dias, 6 dias antes de aparecer o exantema, ele já está transmitindo, mesmo que ele não tenha ficado vermelhinho. E 4 dias depois, ele continua transmitindo também. Então, quando a gente faz uma atividade de bloqueio, que é procurar os contatos, vacinar, ver se tem outras pessoas, só a vigilância epidemiológica, sozinha, ela não consegue detectar isso aqui. Porque muitas vezes ela não conhece a vizinhança, ela não conhece o bairro, ela não conhece a localidade. Sem a parceria com a atenção básica, não se procura esses casos, não se faz bloqueio, nem antes e nem depois do exantema. E esse indivíduo, essa cadeia epidemiológica desse indivíduo, ela pode prosseguir até 30 dias depois ainda do aparecimento do exantema. Tá? Se vocês verem a tela maior, ela demonstra isso aqui. Então, até 30 dias após o início do exantema, todos os casos que aparecerem aqui são contatos, possíveis contatos desse paciente, porque um pode ter pego aqui nesse dia, aí faz a cadeia para frente. Outro pode ter pego nesse dia, faz a cadeia para frente. Outro pode ter pego aqui, faz a cadeia para frente. Então, sem a linha do tempo, ninguém investiga sarampo. Ela não precisa ser nesse formato aqui, né? Muitos municípios fazem de uma maneira diferente, escrevem aqui, escrevem em outras planilhas. Mas qualquer, volto a dizer, qualquer investigação, se você não tiver a linha do tempo, você não consegue fazer. Porque você se perde aqui no calendário, né? Você não sabe quantos dias antes o indivíduo andou, quantos dias depois o indivíduo andou. Nós temos um exemplo aqui, a gente teve um show numa cidade grande aqui, no nosso surto de sarampo, e nós fizemos uma cadeia epidemiológica aqui e deu bem certinho. Todos os casos que tiveram contato nesse dia fizeram essa cadeia epidemiológica, né? Nós tivemos mais de 100 casos confirmados e só foram descobertos porque a equipe lá da vigilância fez a linha do tempo. Então, como eu volto a dizer, por que essa linha do tempo a gente tem que monitorar até 30 dias depois? Porque até 30 dias depois ainda podem aparecer casos secundários de sarampo, né? Então, o que são esses casos secundários? São casos considerados, são casos confirmados, né, que tiveram contato direto com o caso positivo. E o segmento dos contatos, né? Então, durante o período de 30 dias, todos os contatos que apresentarem sinais e sintomas compatíveis com sarampo devem ser avaliados, notificados e investigados imediatamente. Então, por isso que no nosso estado e no país também esse surto está demorando tanto tempo, porque, na verdade, o que acontece? A gente não está conseguindo fazer essa cadeia, né? Descobrir essa cadeia, e a gente não está conseguindo detectar, então, os casos secundários e nem os contatos desses casos. Um outro grande desafio que a atenção básica é nossa parceira, isso vocês já fazem há muitos anos, né? Desde que vocês começaram, vocês têm dado uma grande ajuda, que a atenção básica tem dado uma grande ajuda, é nas coberturas vacinais. Então, não existe tratamento para sarampo, não existe medicação específica para sarampo. A única maneira de prevenir o sarampo
também é através da vacina, né? E a atenção básica, historicamente, ela tem dado uma grande contribuição na questão do sarampo no nosso estado, né? Então, aqui eu trouxe um gráfico também para vocês, né? Que mostra aqui, então, essas colunas em azuis é a nossa cobertura vacinal e as linhas em laranja é a homogeneidade. Então, a nossa meta, aqui a seta não ficou muito clara, mas a nossa meta é de ter 95% de cobertura de sarampo. E poucas vezes a gente conseguiu essa cobertura, né? Em alguns anos a gente conseguiu essa cobertura. O ano que a gente teve maior cobertura foi em 2019, talvez até por conta do surto mesmo do sarampo, né? E depois a gente teve um declínio novamente das coberturas vacinais. Aí vocês podem me dizer, mas lá no meu município está todo mundo vacinado, pode ser erro de registro, a população não está aderindo, a maioria disso aqui é erro de registro, mas essa é a fotografia que se apresenta para a gente, né? As nossas coberturas vacinais. Então, em 2015 a gente tinha uma cobertura bem melhor, depois teve um decréscimo, 2019 por conta do surto a gente talvez tenha aumentado um pouquinho, e depois a gente voltou a diminuir. Mas, para além das coberturas vacinais, uma coisa muito importante no sarampo é a homogeneidade. Então, essa linha aqui da homogeneidade, ela reflete o quê? O que é homogeneidade, para quem não está lembrado? A homogeneidade quer dizer 90% dos municípios de Santa Catarina tem que ter 95% de cobertura de sarampo. Para sarampo é igual, 95% dos municípios teriam que ter 95% de cobertura vacinal. Porque o sarampo ele não tem fronteiras. Não adianta eu ter 100% de cobertura em Florianópolis, se em São José eu tenho 90%. Já tem 10% de suscetíveis ali. Não adianta eu ter 90% em Chapecó e ter 85% em Xanxerê, ou vice-versa. Você vai acumulando suscetíveis, né? E nesse acúmulo de pessoas suscetíveis, o vírus pode entrar. Então, aqui, ó, o que quer dizer isso aqui? Em 2020, dos 295 municípios, só 50% tiveram 95% de cobertura. Em 2021, só 46% tiveram pulou de um ano para o outro, isso aqui acabou. Não. O que vocês podem imaginar aqui? Eu vou acumulando suscetíveis. Então, aqui sobrou 30% da população, praticamente, da cobertura, aquela população que teria que ser vacinada, não vacinada. Aqui sobrou mais 40%, aqui sobrou mais quase 50%. Eu vou acumulando uma corte de indivíduos não vacinados aqui a cada 4, 5 anos, ou até menos do que isso, né? Para sarampo, isso não importa muito. Eu vou tendo corte de indivíduos suscetíveis e aí que surgem os novos surtos de sarampo. Para encerrar e mostrar para vocês aqui a minha fala, o sarampo, como ele não está eliminado das Américas ainda, né? Nós tivemos esse recrudescimento do sarampo, o que pode acontecer? A qualquer momento a gente pode ter surto de sarampo, né? O mundo está passando por uma crise, com guerras, com pandemia, com questões climáticas, né? Então, tudo isso são fatores que contribuem muito para a chegada de várias doenças, e o sarampo não é diferente. Vocês imaginem agora, nós vamos ter a Copa do Mundo no Catar, né? E o Catar, ele é rota de viagem para vários países do mundo. Essa semana nós recebemos no Brasil alguns refugiados do Afeganistão, e todos eles tinham passado pelo Catar, né? Que é um grande aeroporto que é como se fosse São Paulo, né? Que todo mundo passa por São Paulo para se espalhar pelo Brasil todo, né? Então, nós vamos ter essa rota agora na Copa do Mundo, né? E por outras questões, né? O mundo em guerra, muitos refugiados que antes não tinham essa prática de vir, já estão vindo para o Brasil, né? A questão climática que desaloja as pessoas, as guerras, tudo isso contribui para que a gente tenha surtos de sarampo no mundo inteiro. Aí vocês podem me perguntar, tá, então a gente não vai conseguir acabar com o sarampo nas Américas, a gente não vai conseguir eliminar o sarampo das Américas? Sim, a gente vai, desde que a gente tenha altas coberturas vacinais. Esses fenômenos aqui, eles nunca vão parar de acontecer.
né? Vocês podem ver o exemplo da polio. A polio faz mais de 30 anos que a gente tem erradicada em vários países do mundo, mas a gente ainda tem o risco da reintrodução de polio, porque tem 3, 4 países no mundo que ainda circula vírus selvagem. Essas pessoas viajam, vão para lá, vão para cá, enfim. A mesma coisa do sarampo. Não é, mas nós temos sarampo aqui. Ótimo, você tem sarampo, você está suspeitando, você está diagnosticando, você está encerrando os casos. O que a gente não pode ter no Brasil são grandes surtos como a gente teve. Se a gente detecta casos importados, é porque a vigilância, a atenção básica, a rede de saúde, ela está bem atuante. Então, o que acontece? Isso aqui é normal. O que não pode é, a partir de casos que aconteceram no Brasil, que entraram através dos países de nossa fronteira, nós estarmos há 4 anos, né, com casos confirmados de sarampo no Brasil. Então, volto a dizer, sem a parceria da atenção básica, principalmente na busca de contatos, de casos, acompanhando essa linha do tempo, é muito difícil nós debelarmos qualquer caso de sarampo, qualquer surto de sarampo, aliás, em qualquer estado do Brasil. Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês, esses pequenos toques, né, em relação ao sarampo, e gostaria de me colocar à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão para fazer, né, que fiquem à vontade. Vou ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Só estou colocando aqui, muitos municípios, a atenção básica de muitos municípios está colaborando numa atividade que a gente está fazendo de busca ativa em prontuários, né, de sarampo, buscando mesmo nos prontuários que vocês atenderam no último mês, ver se tem algum caso positivo, suspeito de sarampo. Isso é uma atividade bem importante, que faz parte das ações da vigilância epidemiológica. Certo? Então, eu quero agradecer as equipes de atenção básica que estão participando disso também.